Fala pessoal, beleza? Bom, dando continuidade à série de ferramentas para o torno, tá? Hoje a gente vai falar de contraponto. Bom, nós temos um contraponto que vem com torno, tá? É esse aqui, tá? É Cone Morse 2, tá? E ele tem o afunilamento aqui. Ele não é um contraponto, tá pessoal? É só uma ferramenta para te ajudar a centralizar a ponta da ferramenta, tá? Você pode colocar ele ali, traz aqui a ferramenta, coloca aqui e ajusta a altura, tá, do centro da ferramenta. Basicamente isso, tá? Ele não é para ser utilizado porque ele não é endurecido. Então uma das primeiras coisas que eu comprei foi o contraponto rotativo, tá? Esse aqui é um Cone Morse 2, tá? Ele é fabricado aqui no Brasil, tá? É Cabre, a empresa, tá? E ele é rolamentado, tá? Então ele não gera atrito com a peça, tá? Então ele vai rodando aqui e aqui dentro tem rolamento. É muito bom, funciona muito bem, mas ele tem algumas desvantagens, eu vou mostrar para vocês. Bom, a desvantagem principal dele é que eu gosto de colocar as ferramentas aqui no castelo, elas bem recuadas, tá? Para diminuir a flexão da ferramenta. Então eu gosto de colocar ela mais próximo possível aqui do castelo. E eu também ganho curso, tá? Eu ganho curso aqui no eixo X. Um problema disso é que quando eu quero fazer alguma usinagem bem próxima aqui do centro, tá vendo? Eu vou aproximar, mas eu não consigo fazer uma usinagem bem pequena, porque o castelo começa a tocar aqui no tambor dos rolamentos. Tá? Então aqui, ó, esse é o máximo que eu consigo ir. Tá? Então se eu estiver usinando uma peça bem fina aqui, eu não consigo alcançar. Então eu tenho que soltar a ferramenta e avançar lá no carro. Tá? Afrouxar, né, toda a parte aqui do castelo de troca rápida e colocar ela para frente. Tá? É uma desvantagem simples, mas ela pode te atrapalhar em alguma coisa. Bom, então depois eu encontrei esse tipo de contraponto, tá? É um contraponto fixo, né? Ele não gira, ele não tem rolamento nem nada, mas ele tem uma ponta de metal duro. Deixa eu aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver a diferença. Tá acima dessa parte dourada, nós temos metal duro. Tá? Essa parte dourada aqui é a solda. Então ele é totalmente fixo. A vantagem dele é que ele encurta, tá? Ele deixa isso aqui bem mais curto. Deixa eu colocar aqui. Então você consegue mais rigidez. Então a peça faz menos deflexão. Foi importante, eu tive a ideia de comprar esse porque eu estava desenvolvendo um outro fuso, né? Para o eixo X aqui, esse é o fuso original. Eu queria um fuso mais comprido, então eu fiz este. Tá? Na hora de fazer a rosca M10, e como eu não tenho uma luneta, né? Quando chegava aqui no final, ele conseguia empurrar, tá? Ele ficava bem fraco. Então eu quis tentar com um contraponto diferente. Ele tem que ser lubrificado, tá, pessoal? Ele não é igual ao contraponto rotativo. Então a vantagem é que eu consigo ter um pouco mais de resistência aqui, tá? É lógico que como eu estava fazendo rosca esquerda, eu inverti minha ferramenta, tá? Eu coloquei a ferramenta para o lado de cá, tá? Só girei o castelo, coloquei a ferramenta de rosca para esse lado, para poder ter um acesso mais facilitado. Tá? E consegui deixar isso aqui bem curto, né? Quanto mais curto você deixar o mangote, quanto mais para dentro, mais rigidez você vai ter.
tá? Então mais você vai conseguir empurrar a peça, tá? Então essa aqui foi uma das ideias que eu tive para melhorar essa questão da rigidez. Aí depois eu descobri o último contraponto que eu vou mostrar. Eu descobri esse contraponto bem depois de começar, eu nem sabia que ele existia até, sei lá, esse ano, né? Eu descobri esse ano que esse contraponto existia e ele tem algumas vantagens. Por exemplo, esse aqui, né, e o outro contraponto, se eu quiser fazer uma usinagem muito próxima aqui do cônico, ele me atrapalha. Aqui, ó. Eu não tenho ângulo. A ferramenta começa a bater no próprio contraponto antes de tocar a peça. Então eu não consigo fazer a usinagem na ponta, tá? Então eu acabei descobrindo o contraponto, acho que ele é meio que chama, né? É o half, que eles chamam em inglês. É porque em inglês tem dois nomes, né? Tem o live center, que é o rotativo, e o dead center, que é o fixo, esse que eu acabei de mostrar. Tá? Então eu descobri este daqui. Tá vendo? Ele é partido, né? Então de perfil você consegue ver que ele não tem essa parte. Então o que eu faço? Eu coloco ele virado para mim, nessa posição. Então ele tem a parte cônica dele é menor, então eu consigo trazer ele bem próximo do final da peça. Caso às vezes, porque às vezes você tem restrição de espaço, ou às vezes você não pensou em deixar uma sobra para que você tenha espaço para trabalhar e tudo. Então coisas de torneiro amador, né? Então esse cara aqui me ajuda em algumas situações onde eu não pensei, ou não tinha material, né? Ou em situações onde eu me encontro e não tenho condição de fazer essa usinagem. Então, dependendo da peça, esse contraponto permite até você fazer o faceamento, né, com o contraponto. Tá? Então, foi uma bela aquisição esse aí. Tá? Eu vou deixar os links aí na descrição dos contrapontos que eu comprei e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!